Olá pessoal, agora a gente tem um exercício aqui um pouquinho mais complicado, tá? Olá pessoal, a gente está com um exercício um pouquinho mais complicado agora, tá? Ele me deu uma expressão numa forma mais compacta. Ele me deu essa expressão aqui. Então, ele me deu essa expressão aqui. E a gente tem que descobrir primeiro o que é esse somatório. É somatório de minitermos. Quais minitermos? 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13. Eu estou com 4 variáveis. Então vamos começar a construir a solução desse problema aqui. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é uma tabela verdade com 4 variáveis. Ela é mais complicada. Então eu vou precisar de uma tabela variável com as variáveis x0, x1, x2, x3. Vou colocar aqui x0, x1, x2 e x3, então ele me deu essas 4 variáveis, tá? E eu vou ter a minha função e vou ter os minitermos, tá? Esse primeiro minitermo é o m0, o próximo minitermo é o m1, então esse é o m0, esse aqui é o m1, mintermo 1, mintermo 2, mintermo 3, mintermo 4, mintermo 5, mintermo 6 e mintermo 7. Mas ainda não são todos os mintermos que eu vou precisar. Eu não sei ainda bem qual que é a minha função, vou deixar a minha função aqui por enquanto. Só que eu tenho que preencher de 0, 0, 0, 0 e aqui com x tudo 0. Eu estou preenchendo aqui os valores da minha tabela. Vamos ver se está tudo ok. É o 0000000101100111. 0100010101. E eu vou ter que fazer a mesma coisa agora. Vou ter que precisar de mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou precisar de mais 8 linhas para preencher essa tabela aqui. Então ela é uma tabela 9. Eu vou precisar preencher essa tabela agora aqui com x valendo 1. Coloca exatamente a mesma coisa aqui, mas o x vale 1. Vocês já estão percebendo que com 4 variáveis o trabalho começa a ficar maior. Então ele me deu uma função e ele especificou a função em termos de 4 variáveis. Deixa eu só ajustar aqui o tamanho da fonte. Aqui eu estou trabalhando. Só um segundinho aqui. Aqui eu estou trabalhando com 32, então vou colocar 32 aqui também. Aí, pronto. Tá? Esse é o mintermo 7, mintermo 8, mintermo 9, mintermo 10, vai até o 15, mintermo 11, mintermo 12, mintermo 13, mintermo 14 e finalmente mintermo 15. Tá aqui. Aí a função foi especificada em termos de mintermo. Vamos ver como é que está definida a função. É 1, 3, 5, 7. É 1, 3, mintermo 3, mintermo 5 e mintermo 7. São esses aqui. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 8, 9, 11, 13. 8, 9, 11, 13. Então vamos conferir e ver se está tudo ok. 1, 3, 5, 7, os mintermos. 1, 3, 5, 7. Ok. 1, 3, 5, 7. 8, 9, 11, 13. 8, 9,
11, 13. E o resto, onde não tem mintermo, ela vale 0. Então é uma forma mais compacta. Essa é a função que eu quero resolver. Só que eu vou ter que montar um mapa de Carnot para todos esses mintermos aqui. Então, o meu mapa de Carnot vai ter que ser maior, vai ter que ser para 4 variáveis. Então, vamos pegar aqui. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser uma tabelinha maior, né? Vai ser parecida com essa, mas vai ser maior. Deixa eu só pegar essa tabelinha aqui para ter um ponto de partida. Aqui. E vamos montar agora a tabela do mapa de Carnot. A tabela do mapa de Carnot vai ser x0, não x0. Deixa eu só pegar aqui. Só um segundinho. Aqui. Aqui. Então vai ser... Vai ter que ter mais algumas linhas na minha tabela, mais duas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui mais uma 6. Então vou montar meu mapa de Carnot para 4 variáveis. Tem que ter uma certa organização aqui no meu mapa de Carnot. Então vamos ver como é que vai ficar. Eu vou colocar x0 e não x0. Vou começar com não x0. Aqui vai ser não x0. Aqui vai ser não x0. Aqui vai ser x0. Estou montando meu mapa de Carnot. Opa, acabou aqui. Não x0. X0. Aí eu vou colocar x1 aqui no meio. Aí eu vou colocar aqui no meio x1 intercalado com não x1. Então vou colocar aqui x1 e não x1. O mapa de Carnot tem que ir intercalando as variáveis. Essa parte aqui. Aqui vai ser... Aí eu vou ter a variável x2, não x2 e x2, não x2. Opa, só um segundinho aqui. Não x2. Eu vou colocar aqui a variável x2. E eu vou colocar aqui embaixo x3. x3. É assim que eu monto a tabela do mapa de Carnot. Eu tenho que ir intercalando aqui e não x3. Não x3. Aqui. Tá montadinha a minha tabela. Agora eu tenho que dizer quais são os mini termos que eu escolhi. Olhando aqui. Vamos ver. Tenho que ver um por um quem são os mini termos. Então tem mini termo 1. Seria, vamos lá, não x1, não x0, não x1, não x2 e x3. Então seria apenas o x3 positivo, não x0, não x1, não x2. Então vamos lá. Não x0 está aqui nessa linha. Não x0. Não x1 aqui. Não x2 e x3. Achei a posição dele. Aqui vale 1. Não x0, não x1, não x2, x3. Achei o primeiro. Vamos para o segundo. O próximo mini termo vai ser não x0, não x1, x2 e x3. Então o próximo é, não pode errar, não x0, não x1, x2 e x3. Então ele fica aqui. O próximo mini termo fica aqui. Vamos lá. Achei. Legal. Próximo termo. Já foi 2. O próximo.
x0 não x1, x2 não x3. x0, opa, desculpa, vai ser não x0, não vai ser não x0, x1, não x2 e x3. Não x0, x1, tá aqui, não x2 e x3. O próximo minitermo tá aqui. Não x0, x1, não x2 e x3, tá certo? Fiz o terceiro, não pode errar aqui. Então seria este daqui, M5. O próximo. Não x0, x1, x2, x3. Então seria x1, x2, x1 tá aqui, x2 tá aqui, x3, não x0, seria aqui. Não x0, x1, x2, x3, tá certinho. Vamos pro próximo, já foi 4, estamos terminando. O próximo vai ser x0, não x1, não x2, não x3. O próximo vai ser x0, x0, não x1, não x2, não x3. Deu aqui. Vamos continuar. O próximo. x0. Esse aqui já foi. O próximo, que vale 1, é x0, não x1, não x2 e x3. Vai ser x0, não x1, não x2 e x3. Deu aqui. Não x0, não x1, x0, não x1. Tá. O penúltimo vai ser x0, não x1, x2 e x3. x0, não x1, x2 e x3. Deu aqui. E o último é apenas o x1 negativo. Todo mundo positivo. Aqui. x0 positivo, x2, x3 tá certo. E o último é apenas o x2, x0, x1, não x2 e x3. x0, x1, não x2 e x3. Então deu aqui. x0. Tá, então são esses os minitermos. Tem que fazer e tem que conferir tudo. Tem que estar bem conferidinho aqui, ver se tá ok. Vou dar uma conferida e já volto. Olá, pessoal. Então, estou montando aqui o mapa de Carnot. Agora eu tenho que encontrar os maiores conjuntos que eu consegui. Os maiores conjuntos que eu consegui. Vocês me ajudam aqui. Deixa eu pensar aqui, deixa eu raciocinar aqui o que eu conseguiria. Esse 1 aqui parece que está bem isolado, tá? Eu posso pegar ele para a direita, tá? Mas não consigo pegar ele para a esquerda, porque aqui tem 0, nem para cima, porque aqui tem 0. Então, esse 1 não tem jeito. O maior conjunto que ele faz parte é esse conjunto aqui. Tá? Legal. Aí, vamos ver esse 1 aqui. Esse 1, eu não consigo pegar ele para a direita nem para a esquerda. Mas eu consigo pegar ele. Então aqui é meio por tentativa. Você tem que ir tentando. Eu consigo pegar ele esse segundo 1 aqui para a esquerda, eu não consigo. Mas eu posso pegar esse conjunto.
potências de 2, eu posso pegar esse conjunto aqui. Eu preciso pegar conjuntos em potência de 2. Veja aqui, se eu tenho um conjunto com 2 elementos, eu mato o x3 e não o x3. É tanto o x3 quanto não o x3. Nesse caso aqui, é tanto o x0 quanto não o x0 e tanto o x1 quanto não o x1. Então ele mata a variável x0 e mata a variável x1, porque tem tamanho 4. Agora, esse 1 que está aqui, eu preciso pegar ele também. Preciso pegar todos, tá? Agora, esse 1 que está aqui, já faltam só esses 3. Eu posso pegar esse 1, juntar com o de cima, juntar com o de trás, e aí formou meu conjunto. É a única forma que eu tenho de pegar esse 1 e aumentar o conjunto dele em potências de 2 o máximo que eu puder. Peguei aqui. Eu acho que está certo. Vamos lá. Eu poderia ter, então, conseguir o máximo possível. Esse 1 eu tenho que crescer, eu cresço o máximo possível. Esse 1 eu tenho que crescer, eu cresço o máximo possível. Agora vem um conjuntinho meio doido aqui, tá? Deixa eu até tentar dar uma facilitada nesse conjuntinho aqui. Esse conjuntinho meio doido. Deixa eu até colocar uma corzinha caprichada aqui para ele. Esse conjuntinho que sobrou, deixa eu reduzir a opacidade. Ele vai ser esse 1. Mas eu consigo crescer ele para cá. Cresci. Mas eu consigo crescer ele para cima, porque ele pode, esse globo ele se conecta por cima e por baixo. Então posso jogar aqui. Então ele ficou esse conjuntinho aqui, ó. Foi o máximo que eu consegui crescer esse conjunto. Então eu consegui fazer com 4 conjuntos. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver quem são esses conjuntos. Vamos lá. A minha função que se chamava função S4 vai ser igual a... Agora a gente tem que montar. Vamos montar cada um. Esse aqui independe de x0, independe de x1, x3 e não x2. Então é o não x2, não x2. Primeiro conjunto é não x2 e x3. Ou, posso colocar para baixo. Esse conjuntinho aqui, ele independe de x2, ele independe de x1. Ele pega tanto o x1 quanto não x1, pega tanto o x2 quanto não x2. Então não independe de x2, ele é o não x0 e x3. Esse segundo conjunto é não x0 e x3. Legal. Esse conjunto aqui, não x0 e x3. Já foi esse conjunto, já foi esse conjunto. Esse conjunto aqui. Esse conjunto é x0. Ele está totalmente no x0. X0. Ele é... Ele é x0, x. Estou nesse conjunto x0. Ele é não x1, x0, ele é não x1, ele é x0, ele é não x1, ele é não x2, ele independe de x3. Então fiz esse terceiro conjunto, primeiro conjunto, segundo, e o último conjunto, ele é o x3,
ele independe de x0, ele independe de x0, que ele pega tanto o x0 quanto no x0. Ele é não x1. Ele é não x1. Então, como é que a gente preenche isso aqui? Não x1. Ele independe de x2. Ele é o x3. x1, x3. Então, seria essa a funçãozinha final. Essa é a funçãozinha final. x2, x3. x2, x3, não x0, x3, x0, x1, x0, x1, x3. Terminei a funçãozinha. Vamos ver o gabarito? Vamos criar essa funçãozinha utilizando a linguagem C. Então vamos lá, vou ter as variáveis x0, x0 menor que 1, x0 mais mais. A segunda vai ser x1, x1 igual a 0, x1 menor que 1, x1 mais mais. A próxima variável vai ser x2, 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 x2 e a última variável vai ser x3. Então vamos abrir, abrir, abrir. E a última variável vai ser x3. Então estou percorrendo todas as minhas variáveis. x3 igual a 0, x3 menor que 1, x3 mais mais. Vou ter a minha função f. Aí eu vou ter porcentagem d, porcentagem d, porcentagem d, porcentagem d. Vamos ver como é que ficou a nossa função f. Deixa eu dar uma organizada aqui. Essa primeira eu não preciso, essa segunda eu não preciso, essa terceira eu não preciso. Aí abriu, fechou, essa aqui não precisa, essa aqui não precisa. Vou colocar aqui. Não x2, x3, não x2 e x3, mais não x0 e x3, não x0 e x3. Então, essa primeira aqui. Essa é a segunda, segundo conjunto. Ou o terceiro conjunto. Não x0, não x1, não x2. Não x0, não x1 e não x2. Não x0, não x1, não x2. Não x0, não x1, não x2. E o último não x1 e x3. E o último não x1 e x3. Precisa conferir tudo, ver se está tudo certinho. Aí ele vai implementar aqui x1, x2, x3, x4 e f. Então agora é torcer para dar certo. Abriu, fechou, fechou, fechou. Então vamos compilar. GCC expressões 2.c. Ah tá, faltou declarar as variáveis aqui. x1, x2, x3 e o x0. x0, x1, x2, x3. E aí, x0, x1, x2, x3. Que ele reclamou. F, abriu, fechou, ou. Abriu, fechou, ou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Ah, tá. Aqui é o. Tá. Então, aqui é tudo o. São esses. E aqui eu vou criar uma variável top. Tá? Aí eu vou dizer aqui quem que é o meu m. M, que é o meu mini termo, e vou colocar aqui um top mais mais. Só para imprimir os mini termos. Vamos lá, GCC.
M, porcentagem D, CC. Vamos lá, ele gerou os mini termos. M0, M1, M0, M1. Vamos ver se deu certo aqui com o que a função pedia. A função original tinha os seguintes termos: 1, 3, 5, 7. Então tinha aqui 1, 3, 5, 7. Aqui 1. Opa, o primeiro aqui eu peguei o 0. Alguma coisinha está dando errado. O 0, 0, 0, 0 está dentro. Então deixa eu conferir aqui o que está errado. Ó, pessoal, já viu que eu errei aqui, ó. Tá? Onde eu coloquei aqui x0, x1, x2, que era esse aqui que tem independe do x3, é x0, não x1 e não x2. Então aqui é x0, tá? Então fiz uma coisinha errada aqui. Aqui é x0, tá? Porque é o x0, não x2, não x1. O x3 ele independe. Então só consertar esse pequeno erro aqui. Então é não x0 aqui. Desculpa, aqui é x0. E vamos rodar de novo, ver se está certinho. Foi na prova real. Vamos ver. Ó. Até vou tentar melhorar um pouquinho essa impressão aqui. Deixa eu tirar esse porcentagem MD. Vou colocar aqui. Se F, printf, M, porcentagem de, vírgula, top, else, printf. Só vou imprimir aqui se a função for verdadeira. Barra N. Caso contrário, dou um printf. Se a função for verdadeira, eu imprimo o minitermo. Se ela for falsa, eu não imprimo o minitermo. Tá, então vamos ver como é que vai ficar aqui. CC. Tem que tirar stop daqui. E vamos rodar. Rodei. Aí aparece aqui os minitermos. Só dar um espacinho. Vamos lá. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13. Vamos ver se era isso aí. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13. Então a função está pegando os minitermos corretos. Onde que ela deu 1? Ela deu 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13. E eu consegui fazer a minimização utilizando esse mapa de Carnot aqui. Tá? Então você pega 1, aí você tenta abraçar 2, tenta abraçar 4. Tá? Aqui eu consegui abraçar 1, abraçar 2. Não consigo abraçar 4, nem para cima, nem para direita, nem para esquerda. Aqui eu consegui abraçar 1, abraçar 2 e abraçar 4. Aqui eu consegui abraçar 4 e aqui eu consegui abraçar 4, lembrando que a gente conecta a parte de cima na parte de baixo, a parte da direita na parte da esquerda. Então esse foi o mapa de Carnot com 4 variáveis. Vamos ver se tem mais alguma pergunta na questão. Era isso aí. Depois de desenhar o circuito lógico, a gente não vai desenhar ainda não. Então, beleza.